a busca pela imortalidade e busca pela compreensão da imortalidade, esse impulso que nos leva a querer sermos imortais, a lidarmos com alguma dificuldade com a finitude do corpo físico, ela permeia a humanidade desde sempre. Ela está presente no nosso inconsciente coletivo, ela está presente em nossos mitos. E um desses mitos mais famosos é o mito da Sibila de Cumas. Sibila, para quem não está lembrado, eram aquelas mulheres na Idade Antiga, dentro da mitologia também, que tinham o dom da profecia. Então, as sibilas eram as profetisas, eram aquelas donzelas, aquelas mulheres que tinham a função de dialogar com os deuses e fazer profecias. E Cumas é uma cidade que existe até hoje na região da Campânia, na Itália. Então, Sibila de Cumas, ela sai da mitologia e entra para a história como referência no tema da imortalidade. E Cumas, porque, embora seja um mito grego, mas Cumas, segundo os relatos da mitologia, foi a cidade onde a Sibila viveu a maior parte de sua vida. E ela se comunicava diretamente com o deus Apolo. Segundo a mitologia, ela é natural da cidade de Éritras, na Grécia, e por ser a predileta, vamos assim dizer, do deus Apolo, Apolo prometeu-lhe que atenderia um grande desejo da Sibila. E vocês já podem imaginar qual era o grande desejo da Sibila de Cumas. O grande desejo da Sibila de Cumas era se tornar imortal. Aqui está a representação pelo pintor dominiquino. E o que é que Sibila pediu a Apolo? Pediu para que ela vivesse o número de anos correspondentes aos grãos de areia do deserto. Só que Sibila esqueceu de pedir um pequeno detalhe. Ela esqueceu de pedir, associada a que a sua existência tivesse o número de grãos que tem a areia do deserto, também pedisse a juventude. Então, Apolo, os deuses atendem exatamente aquilo que a gente pede. E aí, para que a gente, quando for pedir alguma coisa a Deus, a gente saber o que a gente está pedindo. E Apolo, então, deu a Sibila o número de anos na sua existência correspondente aos grãos da areia do deserto, mas não lhe deu a juventude, porque ela não lhe pediu a juventude. E o que aconteceu? A Sibila vai tendo a sua existência prolongada, conforme prometido, e vai também envelhecendo. E ela fica de tal forma envelhecida e de tal forma disforme, que ao final da sua existência, ela passou gerações e gerações, ela ficou muito pequena e ela apenas sibilava, ela apenas soltava uivos, não conseguia mais se comunicar, e a sua habitação era uma gaiola, porque ela foi encolhendo. É um mito que nos mostra, entre outras coisas, nos traz essa questão do desejo da imortalidade que permeia o nosso inconsciente, que habita o nosso inconsciente, sem que a gente consiga compreender em nível racional, para aquela época e para algumas pessoas na atualidade, que a imortalidade não está no corpo físico, ela está em outro local. Que nós devemos, então, valorizar a nossa essência e não somente o nosso exterior. E uma outra representação na Idade Antiga da imortalidade está a coroação, digamos assim,
não era bem uma coroação, porque ela não chegou a ser rainha, mas era esposa do Akhenaton, da Nefertiti. Aqui ela é representada, ela sendo abençoada pelo deus Ator, e o deus Ator, ela coloca, né, está aqui o deus Ator, colocando sobre ela a cruz chamada Anki, é o laço e a cruz. E há todo um simbolismo nessa representação que foi feita da Nefertiti. Aí Nefertiti já não faz parte dos nossos mitos. Ela foi a esposa do rei Akhenaton. Então, o laço simbolizava a alma como sendo eterno, porque ele corresponde praticamente a um círculo que não tem começo nem fim, e a cruz simbolizava a morte. O laço sobre a cruz, e nós temos aqui um laço sobre a cruz, principalmente o arco do laço sobre a cruz, mostrando exatamente a supremacia da imortalidade, da eternidade da alma sobre a morte do corpo físico. E vamos seguindo na nossa caminhada evolutiva, buscando sinais e representatividades para essa imortalidade. Aqui nós estamos na cidade em Cleveland, nos Estados Unidos, e essa é a fonte do homem vencendo a morte. Então, ela representa a subida do homem para Deus, como se nós estivéssemos o autor representando o tempo todo essa busca da imortalidade, essa busca do contato da divindade, que ainda que a façamos de forma, às vezes, equivocada, mas nós estamos numa busca para essa imortalidade. E é Fernando Pessoa, com sua sabedoria, que num dos seus escritos, os aforismos, ele vai nos dizer que a fome só satisfaz-se com comida, e que a fome da imortalidade da alma, ela só vai ser satisfeita com a própria imortalidade. Somente Fernando Pessoa, para nos brindar com uma simples frase, simples, e nos dizer exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos refletir. Não adianta buscarmos a imortalidade na finitude, porque essa fome da imortalidade nós só vamos encontrar na própria imortalidade, na infinitude, que é a infinitude do Espírito. E o Criador, ele tem nos brindado o tempo todo com informações essas desde os tempos bíblicos, além das informações mitológicas, dos símbolos que existiam na Idade Antiga. Nos relatos bíblicos, nós temos algumas evidências muito patentes, inclusive, temos muitas evidências, mas algumas muito patentes, da imortalidade da alma, da comunicação dos espíritos, que ao evidenciar a comunicação dos espíritos daqueles que desencarnaram, a mensagem do Criador existe algo que sobrevive à decomposição desse corpo físico. Existe algo que sobrevive àquilo que vocês chamam de morte. E o que é que nós temos, por exemplo, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 5, nós temos um relato de um ocorrido de escrita direta. Nós temos alguns relatos de escrita direta na Bíblia. Um deles é esse com o rei Baltazar. E, de repente, numa grande festa que estava sendo dada pelo rei Baltazar, uma mão escreve na parede essas palavras, as 4 palavrinhas. Mene, mene, tekel e parsim. Não sei se é assim que pronuncia no sânscrito, ou naquela linguagem antiga, mas é portuguesando a palavra, né? E chamou o rei Baltazar todos os sábios da sua corte para decifrar, e ninguém conseguiu decifrar.
Até que a sua mãe, ela lembra-se do profeta Daniel e vai conversar com Baltazar, e ele atende à sua solicitação e traz o profeta Daniel para que decifre o significado daquelas palavras, porque Baltazar tinha ficado tão apavorado com o fenômeno de ver uma mão que não tinha braços nem pertencia a um corpo, por si só escrevendo com letras luminosas na parede, que ele ficou, por assim dizer, aterrorizado. E Daniel chega, e ao perceber o que estava acontecendo, ele traduz para Baltazar. O Mene, que significa contou Deus o teu reino e determinou o seu fim. O Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. E o Parzã, dividido foi o teu reino e entregue aos medos e aos persas. Portanto, ali estava se ocorrendo uma profecia, porque o Baltazar reuniu sua corte para um ritual onde ele iria entrar em guerra nos próximos dias com relação aos persas, e ele era um rei muito poderoso e achava que estava garantida a sua vitória. O Daniel, então, falou dessas palavras e traduziu como uma profecia, aconselhou o rei Baltazar a não prosseguir na guerra, e Baltazar não acreditou em Daniel e não deu outra. 2 ou 3 dias após, ele parte para a guerra e perde a guerra, perde o reino, e todo o seu povo, então, é dividido. Uma outra evidência muito interessante, muito conhecida de todos nós, é a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, onde ele se transfigura e conversa com Elias e Moisés, 2 espíritos que habitaram corpos já desencarnados há muitos anos. E essa transfiguração, esse evento conhecido como a transfiguração do Tabor, onde as vestes de Jesus ficaram luminescentes, foi presenciado por 3 dos seus discípulos, que registram após, nos evangelhos, esse evento. A Joana d'Arc é uma outra pessoa que foi objeto, que foi veículo de muitas informações do plano espiritual, inclusive quando ela se coloca à disposição do rei da França e pediu um exército, porque ela estava dialogando com 3 anjos enviados, e hoje nós sabemos que um deles era Santa Catarina de Siena, nos relatos que nós temos de Leon Denis e outros espíritos, né? E o rei, duvidando, todos aqueles da corte do rei de França, duvidando daquela que eles achavam que seria uma impostora, botam uma outra pessoa para se passar pelo rei, e Joana d'Arc prontamente diz que ela não está falando com o rei e identifica o rei na multidão. E toda a história de Joana d'Arc é conhecida, onde ela sempre seguia as orientações que ela recebia do plano espiritual e ganha uma guerra que já durava 100 anos, com um exército extremamente precário, seguindo essas orientações, e, por fim, para expiar, ela acaba numa fogueira. E o nosso querido Kardec, assim, fazendo uma revisão bastante sucinta, ele vai trazer, através das médiuns que colaboraram com a codificação, informações que corroboram, que detalham a vida após a morte. É interessante que, acho que muitos de vocês já ouviram falar, e nunca é demais lembrar, que Kardec era um pesquisador e ele era um cético. Não foi a primeira vez, não foi atendendo ao primeiro convite que Kardec foi assistir às sessões das mesas girantes. Ele, inclusive, chegou a dizer que, enquanto não provassem
que mesa tinha cérebro, ele não acreditava no que estava sendo relatado para ele. E só então, após algumas explicações, é que Kardec aceita participar de uma das sessões das mesas girantes e chega à conclusão que aqueles fenômenos eles eram provocados por uma inteligência que comandava aquelas mesas e aquelas cadeiras e que precisava ser investigado. E toda a investigação de Kardec dá origem a essa grandiosa obra da codificação espírita, que tem sido extremamente esclarecedora e consoladora, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, tão desafiador, um dos períodos, por assim dizer, mais complicados para aqueles que estão presentemente nesta encarnação. E, apesar de todas as evidências que a história tem nos trazido, as pessoas continuam buscando explicações e muitas pessoas têm pesquisado a questão da sobrevivência do espírito ao corpo e trazendo essas pesquisas como sendo uma evidência da imortalidade. As principais pesquisas têm sido as experiências de quase morte, as vivências passadas relatadas pelas pessoas que passam e informações que são corroboradas, o intercâmbio mediúnico, e durante o intercâmbio mediúnico também são trazidas informações que serão difíceis de ser obtidas de outra forma, e a evidência das reencarnações, e nós temos dois grandes expoentes nessa área de pesquisa, que é o Dr. Ian Stevenson, um pesquisador americano já falecido, que pesquisou vários casos de reencarnação, sobretudo na Índia, que deu origem a um trabalho, um livro que é Os 1.100 Casos de Reencarnação. A respeito, além do livro, teve vários artigos publicados em periódicos científicos, e mesmo assim, com todas as evidências, ainda não é uma unanimidade, uma aceitação para a nossa ciência e muito menos para a nossa sociedade em geral. No Brasil, nós temos as pesquisas do grande Hernani Guimarães Andrade, um pesquisador e uma pessoa séria e de respeito, e merece destaque o seu livro Reencarnação no Brasil, onde eles, ao modelo de Ian Stevenson, Hernani ele relata, se não estou enganada, 10 ou 11 casos de reencarnação, onde as evidências são bastante patentes. Mas nós temos algumas pesquisas interessantes que são, por exemplo, que inclusive acontecem na atualidade, são as pesquisas em mediunidade. Essas pesquisas em mediunidades, elas não são recentes. Elas, desde o final do século XIX, início do século XX, ela acontece e pessoas com bastante conteúdo científico e rigor científico se dedicaram a essas pesquisas. A não aceitabilidade delas passa por várias hipóteses, e a maioria deles vai para as pesquisas para provar que é uma fraude. Existe ali uma evidência de uma personalidade dissociativa, eles encontram como explicação também percepções extrasensoriais, telepatia, etc. E há os que acham que há realmente uma evidência de que a mente sobrevive à morte corporal e que ela pode se comunicar com a outra pessoa. O Alexander Moreira Almeida, ele faz um artigo muito interessante, foi publicado em 2013 na Revista de Psiquiatria Clínica, e vale a pena a gente visitar esse artigo. E várias investigações aconteceram. Uma das mais famosas médiuns é a senhora conhecida na literatura científica do início do século, e principalmente no meio dos espíritas, que é a senhora Piper.
que deu origem a um artigo do Antônio César Perry, intitulado Os Sábios e a Senhora Piper. Ela foi exaustivamente pesquisada pela Sociedade de Pesquisas Médicas, tanto a Sociedade de Pesquisa Médica de Londres quanto a de Boston, e nomes eminentes na pesquisa, como William James, Oliver Lodge, Richard Hodgson, Charles Richer, James Hyslop, foram pessoas que se dedicaram em algum momento da sua vida a publicar e a pesquisar os fenômenos mediúnicos, lembrando que entre esses nomes tem aí prêmios nobres, tem reitor da Universidade de Harvard. Portanto, nós não estamos falando de pessoas de bancos acadêmicos, nós não estamos falando de pessoas crédulas de alguma religião que resolveu investigar o fenômeno da senhora Piper. Uma médium com informações e dados extremamente exuberantes. Estamos falando de pesquisadores, de pessoas envolvidas na área científica. E como eu já falei, o Richer, Pierre Curie e Marie Curie, também Richer estava lá com a senhora Piper, e outros que se dedicaram à pesquisa dos fenômenos mediúnicos são Pierre Curie e Marie Curie, que são prêmios nobres, ganhadores, todas essas pessoas aqui foram ganhadores de prêmios nobres que se dedicaram às pesquisas dos fenômenos. E William James, que era o reitor da Universidade de Harvard na época que pesquisou, ao final do seu trabalho, ele diz: esta mediunidade é certamente a que foi mais estudada por mais tempo, desculpe quem diz isso é Michael Sage, essa mediunidade é certamente a que foi estudada por mais tempo e por homens de alta competência. Como eu falei, não foi qualquer um que estudou a senhora Piper. E o William James, agora sim, William James, reitor da Universidade de Harvard, ele vai dizer: há qualquer coisa de verdade, de real, de autêntico atrás de tudo isto. Tudo isto é exatamente o que eram produzidos pela senhora Piper. Inclusive, é muito interessante a gente ler, porque eram verdadeiras, quase que torturas, as pesquisas que eram feitas, porque ela era amarrada, algumas vezes amordaçada, para evitar possibilidade de fraude, para se ter certeza que tudo aquilo era real. Então, assim, esses médiuns, quando vêm com esses mandatos mediúnicos, e é permitido pela espiritualidade essas pesquisas, elas realmente sofrem um bocado. E William James continua: quando esta médium está em transe, não posso resistir à convicção que dentro dela há um conhecimento que nem ela jamais revelou de uso ordinário de seus olhos, de seus ouvidos ou de sua razão. A senhora Piper, ela não era uma pessoa letrada, ela era mal alfabetizada, era uma dona de casa, lembrando que naquela época a mulher era preparada para ser mãe e dona de casa, o que era ensinada era cozinhar e bordar. Então, ler e escrever era quase um sacrilégio. Só muito poucas famílias colocavam as suas mulheres, as suas filhas mulheres, para serem alfabetizadas para a leitura, para ter acesso à informação. Uma outra busca pela evidência da imortalidade aconteceu, na verdade, isso aqui não foi uma busca, isso foi uma situação extremamente fora do contexto, foi um ponto fora da curva, porque quando o espírito Humberto de Campos começou a psicografia por Francisco Cândido Xavier, a similaridade entre o estilo que ele escrevia por Francisco Cândido Xavier e os seus escritos enquanto encarnados eram tão grandes que a família resolveu requerer
os direitos autorais da sua obra, e isso vai parar num tribunal. Isso é um trabalho, uma dissertação de mestrado desse autor aqui, que estudou tudo isso, todo o processo que aconteceu, e é feito toda uma análise, realmente havia tamanha similaridade, mas a família, naturalmente, não ficou com nenhum, não recebeu nenhum honorário, até porque o Chico não ficava com nenhum honorário. Os honorários dos livros que eram psicografados por ele, como é do conhecimento de todos nós, eram todos doados para a fé. Júlio Pérez, aqui representado, ele tem se dedicado, é um psicólogo de São Paulo, ele tem se dedicado aos estudos da mediunidade através da neuroimagem, e tem um trabalho muito interessante, feito juntamente com o doutor Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia, onde ele analisa médiuns em transe. Né? Não é exatamente nesse momento, o médium não está em transe, mas a fisiologia cerebral tem algumas particularidades, eles colocam os médiuns para escrever, submete o médium a uma tomografia por emissão de pósitrons, depois os médiuns entram em transe e nova tomografia por emissão de pósitrons. O que o trabalho do Júlio mostrou? Que as áreas cerebrais envolvidas nos processos cognitivos, elas deveriam estar ativadas durante o transe mediúnico pela escrita, porque ele trabalhou com médium psicógrafos. Então, se a área cognitiva que deveria estar ativada durante a escrita não estava ativada, ou seja, a área cerebral da escrita estava silenciosa, então como é que o médium estava escrevendo? Então, uma outra pergunta para levar a evidência, mostrando alguma evidência da existência de algo além do corpo físico que ativava aquela área cerebral e mandava algumas informações. E o que a conclusão desse trabalho do Júlio observavam significativas alterações do fluxo sanguíneo em diversas áreas durante a psicografia, em comparação com a escrita, menos a área que deveria estar ativada, que era a área da escrita. Os médiuns experientes durante a escrita em estado de transe dissociativo, ou seja, ele deixava, o corpo estava sendo comandado pelo espírito, não é exatamente essa expressão, não é mais adequada, o corpo não é comandado pelo espírito, mas naquele momento o espírito se utilizava do médium para enviar sua mensagem, e ele diz que eles, mais experientes, apresentavam um fluxo cerebral significativamente mais baixo em relação com a escrita habitual do controle, mostrando, então, que quanto mais preparado o cérebro para o exercício mediúnico, menos dispêndio de energia vai ser necessário para o espírito. Esse trabalho é muito interessante. Tem um trabalho que eu acho muito interessante, que foi publicado numa revista americana, Explore, em 2007. É um trabalho que é triplo cego. Um trabalho triplo cego é um trabalho onde que um não conhece o outro. Médiuns recebiam consultas por procuração, ou seja, parentes dessas pessoas aqui faleceram, essas pessoas mandaram perguntas para esse médium por procuração, só que esses procuradores, as pessoas que levavam as perguntas aos médios, não conheciam os consulentes e, por sua vez, aqueles que levavam as perguntas aos médios não conheciam os médios, não tinham nenhum relacionamento. Então, isso aqui é um estudo triplo cego. 3 pessoas que não tinham convívio. E o consulente com o médium não tinha convívio nenhum. Foram levados perguntas de 8 estudantes que haviam falecido, pertencentes à Universidade do Arizona. E foram considerados pontuações para os acertos de 0 a 6. Desculpem. Sendo 6 o maior número e 0 nenhum acerto. As comunicações que foram direcionadas ao consulente
tiveram um nível de acerto de 3,56. O controle, aqueles que não eram médio, tiveram um nível de acerto de 1,54. Então, o que eles concluem? Que o médio, eles identificaram a comunicação de uma forma correta 81% das vezes. Houve também estudos na psicografia de Francisco Cândido Xavier, estudos esses que foram dissertações de mestrado. O Alexandre Caroli Rocha, na sua dissertação de mestrado, ele faz a análise das similaridades de estilos literários, análise das similaridades da forma como alguns autores escreveram através de Chico no livro Parnaso do Além-Túmulo. Ele estudou 3 poetas portugueses, João de Deus, Antero de Quental e Guerra Junqueiro, e 2 brasileiros que foram Cruz e Souza e Augusto dos Anjos. E após fazer a análise desses aspectos estilísticos, formais e interpretativos, a conclusão do Alexandre é de que os poemas da antologia não seriam produtos de uma simples imitação literária. Ou seja, o que estava ali sendo dito como sendo desses autores era realmente deles, porque o Alexandre, ele é um linguista, e vocês sabem que os linguistas têm ferramentas que conseguem identificar limitação literária. Então, nesse caso aí, houve um trabalho muito interessante, e essa é a conclusão do Alexandre. E eles conseguem. Algumas das informações psicografadas fazem referência a escrito de Humberto de Campos, que não era de domínio público quando os textos mediúnicos foram produzidos. Lembrando que naquela época, quando Chico escreveu, não existia internet, não existia o acesso à informação que nós temos hoje. Muito provavelmente lá nos cantões de Minas Gerais, de onde Chico estava, mal deveria chegar algum jornal. E ele continua. O Diário Secreto de Campos, que faz referência a algum dos poemas, ele foi mantido inacessível em um cofre da Academia Brasileira de Letras até 1954, ou seja, 20 anos após a morte de Humberto de Campos. E existiam informações que tinham nesse diário secreto que estavam em algum desses poemas. Um outro trabalho foi feito pelo Carlos Augusto Perandrea, que deu origem a esse livro, que é a Psicografia à Luz da Grafoscopia. A Hilda Mascarolo Saulo escreve 4 cartas em italiano, analisa 4 cartas que foram escritas em italiano pela Hilda, e a conclusão é que havia identificação caligráfica entre as cartas, atribuídas a Hilda e aos escritos dela em vida. Então, esses são apenas algumas das informações que a gente traz que nos mostra a sobrevivência da alma ao corpo físico. Mas qual é a finalidade dessas informações? Essas informações chegam para nós apenas para o deleite? Para satisfazer uma curiosidade infantil do Criador para suas criaturas ainda em fase de desenvolvimento que somos nós? Olha, a literatura espírita ela vai nos ajudar um pouco sobre isso. O Livro dos Espíritos é um livro que se apoia na imortalidade da alma, então ele vai trazer, ele é baseado nessa premissa. Os espíritos são espíritos de pessoas que habitavam, que foram vivos, que trazem informação. E o que é que Kardec vai nos trazer na conclusão do Livro dos Espíritos, na terceira parte da conclusão, no terceiro tópico? Que o estudo, as informações trazidas pelos espíritos, demonstram que nós
mantemos a nossa individualidade após a morte, ela reaviva a nossa fé no futuro, estimula o progresso. Se nós estivermos vivendo situações de ânimos abatidos, as informações de consolo e de que as coisas mudam, trazidas pelos Espíritos, ela vai nos fortalecer. Essas informações vão trazer para nós um verdadeiro lastro de sustentação. E esse lastro de sustentação vai nos fazer suportar com resignação as vicissitudes da vida. Vamos refletir, então, nesse momento em que nós estamos vivendo. Em nível mundial, nós estamos vivendo um momento extremamente particular, no sentido em que, no mundo todo, nesse momento, nós estamos em pandemia mesmo. Nós tivemos um momento, no início da pandemia, em que nós estávamos aqui embaixo, no hemisfério sul, e a gente da área da saúde dizia assim, olha, que vai chegar, quando será que chega? Porque a gente via as coisas acontecendo com os nossos irmãos do hemisfério norte. Depois as coisas amenizaram no hemisfério norte e nós começamos aqui no hemisfério sul. E agora estamos em nível mundial. Que mensagem será que o Criador passa para nós através deste momento? O que será que nós estamos precisando aprender? Porque quase ato contínuo em que nós estamos na iminência de ter uma vacina realmente eficaz, as nossas vacinas estão sendo aplicadas em situação de emergência, o vírus já apresentou 2 mutações, 2 mudanças no seu RNA que o torna mais transmissível, ainda que não mais letal. Então, é um convite para a nossa interiorização, porque todas essas informações que nos chegaram, que nos chegam através dos tempos, talvez não tenha sido suficiente para que a gente entenda que a imortalidade, ela é do espírito, ela não é do corpo. Que o corpo, ele é apenas esse veículo para que o espírito para que o espírito evolua. Ele é um veículo onde nós utilizamos o aprendizado e esse aprendizado deve nos tornar melhores para nós mesmos e para o outro. E a certeza da imortalidade deve nos fazer ter condutas diferentes, como nos diz os nossos benfeitores espirituais, principalmente aqui nesta fala do nosso irmão João Cleófas, quando ele diz que o intercâmbio espiritual proporciona o refazimento dos caminhos que foram percorridos, ensejando, ou seja, propiciando uma reparação dos erros, dos equívocos e das tendências resultantes da nossa ignorância. Então, a imortalidade, ela está aí, ela é patente, existem evidências concretas dessa imortalidade. E essa imortalidade, ela nos traz, além do mais, uma informação. As consequências das nossas ações, as consequências daquela lei que nós estamos inseridos, que é a lei de causa e efeito. Então, todas as vezes que nós estamos no intercâmbio mediúnico, que nós lemos um determinado livro, que nós ouvimos determinado relato, não é apenas como passatempo. É para que a gente tenha em nossa consciência que o nosso espírito é imortal, que o tempo é senhor de todas as coisas, que o tempo é um bem precioso e que se nós agirmos
Conforme as nossas ações, nós teremos um futuro de espíritos felizes ou infelizes, um futuro desditoso ou um futuro em estágios de sofrimento, com necessidade de retorno a provas mais necessárias para que a gente prossiga, para que a gente faça essa reparação que nos é lembrada aqui pelo João Cleófas, nesse livro Triunfo da Imortalidade. A imortalidade, ela é triunfante, e ela é uma das coisas mais consoladoras que o Criador deixa de evidências para nós. Então, e aí você está dizendo que o corpo físico não tem valor? De forma alguma eu estou querendo dizer isto. O corpo físico, ele é um instrumento extremamente valoroso e ele é um empréstimo da divindade ao espírito. André Luiz diz no livro Conduta Espírita que o corpo físico é o primeiro empréstimo da divindade ao espírito que vem reencarnar. E este corpo é que vai nos ajudar. Mas na consciência da nossa imortalidade, nós precisamos ter uma conduta diferente. Nós precisamos agir como espíritos imortais, em que a gente zela por esse instrumento que é o corpo físico, em que a gente olha o nosso irmão, não importa a classe social, o sexo, o gênero, a profissão, ele é irmão. Ele é filho do mesmo pai que é seu pai, que é meu pai, que é Deus. E se eu sou um espírito imortal, eu vou encontrar com esse irmão em algum lugar na minha caminhada para a perfeição. E aí fica a pergunta, que não é para ser respondida para mim, nem para o Zé Luiz, nem para o Wilson, é para ser respondida para você mesmo. O que você tem feito com essa informação? O que você tem feito com esta certeza da imortalidade deste espírito que habita o seu corpo? Esse é um diálogo entre você e Deus. Esse é um diálogo na vertical. Nunca vai ser um diálogo entre você e eu, entre você e o outro. E nós precisamos aprender a fazer esse diálogo com a divindade, para que nessas reflexões a gente consiga reprogramar os nossos passos. A gente não precisa ser carrascos da gente mesmo, porque a lei de Deus é lei de amor. Mas nós precisamos ter responsabilidade, onde o processo evolutivo é inevitável, nós não temos como fugir dele. E quanto mais afinizado com a lei de amor, quanto mais a nossa conduta, o nosso espírito se afinizar com esta lei, mais felizes e ditosos nós seremos na nossa vida espiritual, que é a verdadeira vida, que é a vida eterna. Porque, como nos disse o nosso irmão André Luiz, no capítulo 1 do livro Nosso Lar, um livro que vale a pena ser lido. Se você não leu o Nosso Lar pelo menos umas 5 vezes, você ainda não conseguiu apreender pelo menos 50% das informações que traz a lei. Mas André Luiz nos diz que nós precisamos compreender que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, mas de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. E essa gloriosa destinação é exatamente a perfeição. E nós temos como a nos guiar, nós temos, melhor falando, a nos guiar aquele que nos foi dado como modelo e guia, segundo os Espíritos nos informam, no Livro dos Espíritos, que é Jesus. Ele não somente, ele governou a criação do planeta,
Ele não somente é o nosso governador espiritual e criador, co-criador, mas ele veio. Ele veio para vivenciar as suas leis. E encarnado, ele mostrar que é possível, sim, viver a lei do amor. E que a lei do amor é a lei que nos dá a vitória sobre todos os desafios, sobre todas as dificuldades, e nos dá força para prosseguir, mesmo que em alguns momentos nos sintamos como Jesus, carregando a cruz em direção ao Gólgota. Mas haverá sempre um Cirineu que nos ajudará a transportar a nossa cruz quando ela estiver muito pesada. Muito obrigada, meus irmãos, pela atenção e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Nós somos quem temos que agradecer a você, Catarina, irmã querida, pelo cuidado científico, pelo capricho da pesquisa, pela qualidade das informações. Um trabalho realmente maravilhoso, um trabalho que não pode ficar restrito somente a nós nesta sala, e sim ser permitido a todo o planeta, a todo o Brasil, para que possa se beneficiar de informações tão consistentes, tão carinhosamente garimpadas, para nos trazer e nos fazer melhores hoje do que éramos há uma hora atrás. Muito obrigado mesmo. Como eu falei anteriormente, nós vamos fazer agora um período de interação com o nosso irmão na sala, e eu quero tomar a liberdade de fazer a primeira pergunta. As informações que você nos trouxe, elas têm sido milenares, de maneira milenarmente trazidas à humanidade, através de pesquisa, através de relatos bíblicos, através de evidências as mais variadas possíveis, mas por interesse, que não vem ao caso aqui, foram banidos da humanidade. De 200 anos para cá, que coincidindo com o surgimento da doutrina conservadora, essa necessidade de conhecimento desses fatos, de comprovação científica desses fatos, vamos dizer assim, um aumento da curiosidade das cabeças pensantes, vem trazendo esse assunto à tona de maneira muito intensa, de maneira muito consistente, e certamente não sem necessidade. Eu pergunto, você veria alguma relação entre esse ressurgimento desse tema nos últimos 150 anos, 200 anos, e o momento do planeta Terra de transição planetária? Perfeitamente. Eu acho... Ou seja, seria um convite da divindade a que nós possamos tomar atento e buscar um assento no trem que está passando? Ó, Zé Luiz, a pergunta maravilhosa, muito obrigada. É a divindade dizendo assim, você precisa correr porque o tempo está exíguo. A transição chegou, nós vamos passar, não tem mais o que brincar, estamos passando de prova e expiação para regeneração. Trazido pela espiritualidade as informações que muitos espíritos estão tendo a última oportunidade sobre a Terra de reencarnação. Então, nunca teve tanta evidência, inclusive o Brasil é um celeiro de pesquisa séria. Nós temos não só o nosso querido Alexander, que a gente gosta muito de citar pela seriedade do trabalho, junto com o Alexander tem o Giancarlo Chetti, todos os alunos, os doutorandos e mestrandos que passam pelo NUPES, né? O Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da UFJF, nós temos núcleo de pesquisa na USP, nós temos núcleo de pesquisa na Unifesp e no mundo todo. É mais difícil a aceitação, mas é um grito da divindade para os mais céticos. Olha a evidência aí.
O que nós E, estamos fazendo com essa evidência? e também dizer mais um gesto de misericórdia do Criador com as suas criaturas, né? Aproveita, é agora, né? É isso aí. Exatamente. Obrigado, minha Olha querida. a evidência de que o corpo não é tudo, porque nós estamos vivendo algumas polarizações, ou muito místico, sem o uso da razão, ou muito cético. Ateu e agnóstico estão aumentando no mundo todo, né? Porque também confundem os equívocos que nós humanos cometemos em nome do Cristo com aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Mas eu fico pensando, quando você fez essa pergunta e a Ana Catarina fez a explanação, os materialistas, no momento desse em que o planeta faz esse processo de transição, como fica essa situação deles, né, que não tem uma crença, não acredita na alma, na imortalidade? Como é que fica essa situação deles neste momento de transição? Olha, os materialistas, eles acham que morreu, acabou. Então, do ponto de vista de existência berço-túmulo, eles acham que faz parte, que houve uma mutação, eles vão procurar explicar o que nós sabemos do ponto de vista de ciência física, né? Que aquele vírus passou de um animal para um humano ali na China, os alimentos conforme são processados, etc. e tal. Então, eles não têm essa preocupação com a transcendência, porque eles não acreditam, uma boa parte. Alguns filósofos agora, eles têm falado de uma espiritualidade ateia, que por mais contraditório que possa parecer, algumas pessoas, um dos expoentes desse pensamento é o André Comte Sponville, um filósofo francês, em que não acreditam em Deus, mas eles falam de uma espiritualidade, que seriam as virtudes, né? Então, do ponto de vista de como vai ficar a situação desses espíritos após o desencarne no plano espiritual, vai depender do comportamento deles aqui. Porque a doutora Cristina, que está aqui na sala, e eu, nós já convivemos, por exemplo, com uma colega que se dizia ateia, e eu acho que eu conheci poucos cristãos com um senso de justiça e ética igual a essa pessoa. Então, às vezes, a prova, e eu acho que eu já li isso em algum lugar, que para alguns espíritos isso é até uma prova. Porque não acreditar falta o consolo, né? E nós conhecemos, isso aí eu acho que eu e o Wilson, que convivemos mais do que a Cristina, uma psicóloga que se diz agnóstica, e que ela diz assim, como ela gostaria de acreditar. Ela até faz algumas palestras aqui para nós, e é uma pessoa extremamente ética, dedicada a causas nobres, e nas conversas privadas ela fala assim, olha, como eu queria acreditar. Então, a gente sente que a descrença ali é uma prova. Então, em desencarnando, que eu não sei se era o objetivo final da sua colocação, Osmar, a situação desses espíritos vai depender da forma como eles se comportaram. Naturalmente, vai ter um período de conturbação, isso está descrito em um dos livros do André Luiz, que eu esqueci o nome agora, qual se é no Obreiros da Vida Eterna, onde eles ficam dormindo, o período até que eles consigam ter condições de acordar para a realidade espiritual, ou se foram pessoas absolutamente aéticas, tanto faz, né, não crer como crer, se você não segue as leis de respeito, amor e caridade, a situação é bastante difícil. De qualquer forma, você não ter uma crença é bastante desolador. Na semana passada, o Zé Luiz comentou muito no palestrante da dissociação que a dificuldade que a gente tem de aliar o que a gente sabe com a nossa vivência, né? Então, acho que a grande pergunta, em cima do que o Osmar falou, do que o Zé falou, é isso.
o que nós estamos fazendo com a crença da imortalidade na nossa vida. O que está mudando na nossa vida? Será que nós estamos vivendo como espíritos eternos? Será que nós estamos apegados a essa vida? Será que nós estamos com medo do envelhecimento, do que vai acabar tudo? Será que nós sabemos a lei de causa e efeito, que vão ter consequências futuras? Quer dizer, o que nós estamos fazendo disso? Acho que é a grande pergunta que você fez na palestra, eu queria reforçar, e é o que o colega também, né, Zé, falou na última reunião, né? Perfeito. Como que está, se nós estamos dissociados daquilo que nós incorporar. Isso aí que é importante na nossa vivência. E é o que o Osmar falou, não adianta você querer na imortalidade se você não mudar a sua vida, se você não tornar-se mais amoroso, mais generoso, mais compassivo. Em respeito ao próximo. Isso, inclusive, eu acho que é até um agravante. Se você sabe da imortalidade e abusa e maltrata o seu semelhante, você está gravando a sua dívida, né? Eu fico tão preocupada e até estressada de ver determinadas situações, porque para a gente contextualizar o que nós estamos vivendo. Nós somos espíritos eternos, temporariamente num corpo físico. Nós sabemos que o corpo físico é importante para esse espírito. Desde Kardec. Isso não é uma coisa que foi trazida por André Luiz 50, 60 anos depois de Kardec, não. Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo cujo título é Sedes Perfeitos. Não sei se é 14, 15, por ali. Mas o título é Sedes Perfeitos. A última comunicação desse capítulo é uma recomendação. Cuidar do corpo, cuidar do espírito. É linda essa comunicação e muito séria. Então, lá desde 1860, está colocado a importância de cuidar do corpo. Então, se eu estou encarnada, eu tenho responsabilidade nesse corpo físico, porque nele habita o meu espírito que é eterno. Isso é um fato. Aí nós estamos diante de uma pandemia. Eu sei disso. E eu sei que eu tenho como espírito eterno e como filho de mesmo pai, responsabilidade com o outro. Com o outro meu vizinho, com o outro meu colega de trabalho, com o outro que eu transito ali na calçada por algum motivo muito próximo, com o meu familiar, comigo mesmo. Quantos nós conhecemos a doutrina espírita, somos reencarnacionistas, sabemos de tudo isso e saímos por aí sem máscara? Não lavamos as mãos, não usamos álcool gel, achamos que é isso mesmo, nos esquecendo do que está na questão 880 do Livro dos Espíritos, que nós não podemos fazer o que quer que seja que possa abreviar a vida do outro. Essa é uma das questões mais sérias do Livro dos Espíritos, de tremer. A questão 880 do Livro dos Espíritos, ela é de tremer o chamamento à responsabilidade. É de ficar de perna bamba. Se você pensar, analisar, não passar assim por cima, batido. O que está escrito ali, ela é a maior bandeira de chamamento à responsabilidade que os espíritos colocaram na obra da codificação. E o que é que nós estamos fazendo? Nós somos a favor do armamento, nós somos a favor da pena de morte, nós somos a favor do aborto, nós somos a favor do suicídio, quando os nossos irmãos tentam se projetar de alguma altura, em vez de buscar o socorro, vai pula, pula, pula. Eu queria fazer um contraponto da sua pergunta, o que nós estamos fazendo, né, com tantas evidências, com tanta informação, com tanta pesquisa. E aí eu queria lembrar do amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, para estar, né, nesse movimento de amor, eu preciso estar próximo, né, ao próximo, e isso é o nosso viver com a convivência. E essa convivência, hoje está um pouco misturada, graças a Deus. Se você trabalha na capelania, você vai encontrar com religiosos de toda ordem, né, no hospital, com amigos. Então, é disso que eu estou falando, da convivência com todos. Então, eu tenho uma informação que talvez, se eu passar cuidadosamente, sirva para o outro, né? Então, é essa informação que eu quero dividir. Hoje eu recebi um áudio
muito interessante. Eu trabalho sob a coordenação de capelania hospitalar com um pastor luterano, ele que coordena o hospital, porque o hospital tem um departamento de capelania. É diferente. Então, o departamento cuida de nós, voluntários. E aí ele foi me fazer um convite para retornar ao hospital. O hospital não está impedindo, né, que as equipes, por precaução, retornem. E ele fez a seguinte colocação. Saudade, ele disse assim, foi com a sua convivência, e nós estamos falando de 10 anos, e conversando com você, espírita, que eu aprendi a ser um pouco espírita. Você é um luterano falando. Aí eu aprendi coisas como a imortalidade da alma, e hoje eu me sinto espiritualizado. Então, foi nessa linha. Onde que isso vai impactar? Ele não vai deixar de ser luterano, de forma nenhuma. Nessa encarnação, não. Isso eu já disse a ele. Nessa encarnação, você não vai deixar de ser luterano. Numa próxima, você é capaz de ser espírita. Ele ri muito. Aí ele disse, como é que muda isso? Por que ele tem essa admiração, né, pelos espíritas, uma admiração profunda? E ele passa a ter a partir da convivência, doutora Ana, é isso que eu quero dizer. Porque a escola luterana ensinou a ele a manter distância dos espíritas. Isso ele me falou claramente. Então, através dessa convivência, ele aprende a olhar o outro de uma outra maneira dentro do hospital. O atendimento dele passa a ser diferente. Eu passo para ele todos os dias mensagens espíritas do Haroldo. Ele recebe, comenta comigo, é uma maravilha. É dessa troca que eu estou falando. Se nós estamos com tanta informação, precisamos, de alguma forma, expandir essa informação, espalhar, mas não como aula, né? Não como aula, mas como uma vivência do sentir. Então, esse longo, me perdoe, eu falei muito, é para dizer que tem liga também. Tem suicídio, tem todos os problemas. Essa semana me foi relatado um grupo de jovens em Mato Grosso do Sul que vai precisar de uma intervenção dentro de um centro espírita, porque todos os jovens são a favor do aborto. Olha que coisa séria. Um grupo de jovens espíritas, todos a favor do aborto. Então, eu só quero colocar para todos, né, que é neste estar com o outro que nós vamos nos conectando para a religião do futuro, né? Que não será o espiritismo, mas será a religião do futuro. Era isso que eu queria dizer. Oi, Deus. Tudo bem, querida? Tudo. Eu li uma mensagem, doutora Ana, do Bezerra de Menezes, nosso querido mentor, ele dizendo o seguinte: a melhor vacina será a vacina da reforma anterior. E essa física pode não resolver o problema se não houver renovação, reprogramação íntima. O que você tem a dizer sobre a mensagem do querido irmão? Primeiro que eu sou apaixonada por ele, né? Segundo, é o seguinte, olha, se nós nos tentando, fazendo uma conexão com o nosso tema de fala, se a gente tem a consciência que nós somos espíritos eternos, então nós vamos nos esforçarmos para fazer essa reforma interior, que também Bezerra vem, e muitos outros espíritos, inclusive um dos outros grandes expoentes desse pensamento é a benfeitora Joana de Ângeles. Mas lá no Livro dos Espíritos também já está falando isso para o Santo Agostinho,
na famosa 919. Então, se a gente se permite essa reforma interior, nós vamos melhorar, e aí não se está falando de perfeição na encarnação, porque perfeição na encarnação isso não é possível, não se está falando de sermos perfeccionistas. Ser perfeccionista é um traço de neurose, perfeição é uma meta. Então, nós vamos aperfeiçoando o nosso espírito através do autoconhecimento. Eu reconheço as minhas dificuldades e eu tento domá-las. Eu tento melhorar as minhas dificuldades. E por quê? Como espírito eterno, eu sei que no próxima encarnação eu virei melhor, ou estarei na erraticidade, numa condição melhor do que sair de lá. Então, é fundamental a questão do autoencontro, né? Ou ter coragem de se reconhecer e não se deprimir. Porque se a gente reconhece que a gente tem um defeito, que a gente tem uma dificuldade, que tem um lado sombra, não é para a gente ficar agora sentado em cima do muro, chorando porque descobriu que é egoísta que é. Sei lá, qualquer defeito que você possa ter descoberto. Olha que maravilhosa oportunidade de caminhar como espírito eterno. Você já sabe que você é egoísta. Então, agora, seu trabalho diário, dia a dia, dentro de uma perspectiva de eternidade, não é deixar para a próxima, que isso é postergar, isso é procrastinar, deixar para... não, nessa eu não dou conta, vou deixar para a próxima. Não, não é isso. Mas é uma oportunidade de chegar lá melhor. Porque você vai trabalhando. Você sabe que é espírito eterno, você vai trabalhar a si mesmo, e você sabe que outros espíritos do bem te ajudam a prosseguir nessa caminhada. Eu queria só continuar aqui uma dedo na fala da nossa irmã Zuila, que nós não podemos esconder, omitir a nossa profissão de fé, a nossa opção espiritual. Somos espíritas. Temos que trazer lá dos ensinamentos do apóstolo Paulo, que já não sou eu mais que existo, mas o Cristo que existe em mim. E nós temos que fazer disso aí uma mudança comportamental para que possamos fazer o que ela fez. Arrastar multidões, dar a essas pessoas. Ela teve um mérito muito especial, a equipe dela, de dar ao pastor luterano a oportunidade de conhecer uma coisa que ele não conhecia, de ter um conceito novo. E eu vivemos a mesma experiência na capelania com um padre católico. Ele chegou numa reunião no hospital também público aqui, onde um pastor é o líder também, e falou assim, eu, terça-feira que vem, eu vou fazer um procedimento. Eu queria que vocês da capelania espírita fossem lá me dar assistência. Fomos lá na terça-feira. Um ano depois, ele teve uma reunião de final de ano e ele falou, olha, estive doente e eles foram me visitar. Então, é uma oportunidade que a gente dá às pessoas de conhecer um conceito real, desinteressado, puro e com embasamento científico de uma coisa que é real. Não é isso? É isso aí. Dentro do movimento espírita, quando a senhora faz essa pergunta e alguém ou alguns grupos respondem, o que tem vindo como resposta? Quando a senhora pergunta o que estamos fazendo com tanta informação, com tanta pesquisa? Eu nunca faço essa pergunta para as pessoas me responderem, porque, como eu falo, é um diálogo entre a gente e o Criador. Eu lembro muito, essa não é uma frase originária minha, de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz que a questão é entre você e Deus, nunca foi entre você e o outro. Porque o nosso olhar, enquanto humano, ele é um olhar que não conhece todos os ângulos da questão. Então, às vezes, eu posso avaliar que a pessoa está fazendo muito com a sua encarnação e com todas as informações de espírito eterno, reencarnação, e ele
na verdade, tem possibilidade de fazer mais e, aos olhos de Deus, está fazendo pouco, diante daquilo que ele assumiu a reencarnar. E vice-versa. Então, esse diálogo, ele é um diálogo que deve ser entre ele e Deus. É aquilo que o Santo Agostinho fala. De noite vai, nos seus momentos de reflexão, pode ser de dia também, Santo Agostinho fazia à noite, ele se deu como exemplo. Você pensar como que essa informação tem influenciado na vida da pessoa. Né? Então, assim, eu gosto muito dessa coisa de fazer perguntas e não quero as respostas, porque as pessoas precisam, elas mesmas, terem a oportunidade de refletir, sem julgamento, porque eu acho isso muito importante. Nós temos uma tendência muito grande para julgar, nós temos uma tendência para achar que o outro tem que se comportar da minha forma de ver, e nós temos um trabalho dentro da prevenção do suicídio, como a gente tem visto, aprendido a entender o outro de uma forma melhor, né? E da mesma forma como vocês, nesse convívio plural, dentro da capelania, tem sido muito importante, e eu sou muito agradecida a Deus porque vocês existem. Porque eu trabalhei e trabalho até hoje no hospital, eu tenho 34 anos de formada, entrei na faculdade, eu entrei em hospital no 3º ano de medicina, e nunca mais saí. Saí por 11 meses e voltei, numa alegria danada quando eu fui chamada de volta, porque eu acho que eu não sei viver sem estar em um hospital. E eu sempre vi a solidão do espírita internado, principalmente que eu trabalhei muito com SUS e trabalho até hoje, graças a Deus, nas enfermarias coletivas, alguns deles com o Evangelho segundo o Espiritismo encapado. E eu, sem saber que o paciente, esse é uma situação que era o meu paciente, eu perguntei, e aí, o que é que você está lendo? E ele, como sabia que eu era espírita, mostrou. Eu me surpreendi, porque que ele tinha encapado antigamente os laboratórios davam aqueles folhetos grandes, bonitos, duros, e era um folheto desse laboratório. Aí ele disse, doutora, é porque eu estou no meio de um monte de evangélico, estou com medo de ser discriminado. E foi uma das coisas, esse menino era um rapaz transplantado, de 24 anos, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Eu lembro que eu acho que eu liguei para o Wilson, falando, olha, aqui no Hospital X tem um paciente espírita que está internado, e aí o Wilson entrou em contato com o Zé Luiz, não sei como é que foi a articulação, e foi seu Alcino que foi lá. Foi só Alcino. Eu me emociono quando eu lembro disso, porque como mudou esse menino a partir das visitas do seu Alcino. Então, esse é um trabalho muito importante, porque a solidão do espírito internado é grande, é muito grande. Bom, Catarina, tem aqui algumas colocações dos nossos irmãos pelo chat. Você quer ler ou quer que eu leia para você? Você quer ver aí e responder? Fique à vontade, Zé Luiz, pode ficar à vontade. Então, tá bom. Aqui tem da Kátia Martins, como sempre, doutora Ana Catarina, nos trazendo um estudo maravilhoso. Gratidão. Depois a nossa Cristina Locke, maravilhoso estudo, parabéns, Ana. Obrigada. Rita, excelente reflexão. Parabéns, doutora Ana Catarina. A nossa irmã Zuila, que acabou de falar aqui. Gratidão, Ana Catarina, um estudo muito rico. Jarbas e Soraya. Por que a transição do planeta vem associada ao fim do mundo? Uma pergunta. Você pode responder? Olha, é uma interpretação, né? As coisas, elas vêm em imagens simbólicas, o tempo todo foi se falado, porque não tinha uma outra forma de Jesus falar, e ficava difícil, como é que as pessoas iam entender há 2000 anos atrás, né, 2000 anos mesmo, que você passaria de fase, se eles nem achavam que existia o Sol era a Terra que girava em torno do Sol, eles achavam o contrário, né?
Então, existia toda uma dificuldade. Então, esse final de etapa foi sempre interpretado como final do mundo. E isso sempre existiu, principalmente nas viradas de milênio. A gente tem relatos que quando foi a virada para o ano 1000, também achavam que era o final do mundo, assim como acharam que alguma coisa ia acontecer para o ano 2000. Então, acho que é uma questão só de interpretação mesmo, porque, na verdade, o que estamos é mudando de fase, né? Bom, o Roberto Parente, é inacreditável, mas realmente existe espírita negacionista, armamentista e talvez até terraplanista. E a Kátia, mais uma vez, meu esposo é católico, mas com trabalho voluntário em casa espírita, estar no grupo da casa o faz ter pensamentos e aprendizado espírita. Penso que só foi possível esse encontro do espiritismo e catolicismo porque ele tem dentro dele o amor que é realmente o ensino de Jesus. Mais uma vez, o Jarbas Soraya, um abraço, até a próxima. E Francisco Leite, acho que a palestra, acho que a palavra de ordem para nós espíritos chama esforço. É isso aí. Isso aí. Então, queremos agradecer mais uma vez a nossa irmã Ana Catarina pela luz dessa noite que nos trouxe. Foi maravilhoso. Catarina, suas considerações finais. Minha gratidão pela oportunidade dessas reflexões, porque a primeira beneficiada sou eu mesmo. Não vamos nos esquecer que nós somos espíritos eternos, como nos disse André Luiz, a caminho dessa destinação gloriosa que é a perfeição. Sem angústia, mas com responsabilidade perante nós mesmos, com essa encarnação que é uma oportunidade tão grande de progresso, de convivência amorosa, de estarmos participando dentro de um movimento, mesmo diante de um momento de dificuldade de contato físico, nós estamos aqui trocando energia. Que coisa importante que nós estamos vivendo. Quando houve a peste, a epidemia de peste, as pessoas não tinham essa oportunidade que nós estamos tendo. Então, nós somos privilegiados e vamos, então, agradecer com respeito às normas, com amor ao próximo, o privilégio que Deus está nos ofertando. E Jesus abençoe a vocês todos. Eu quero pedir a todo mundo que coloque aqui um coraçãozinho para a doutora Catarina, nosso coraçãozinho de agradecimento. Então, uma vez mais, obrigado a todos pela presença e a próxima terça-feira estaremos juntos mais uma vez. Então, gente, obrigado a todos pela presença, que o Mestre Jesus acompanhe a todos, que Eurípides possa abençoar a todos, possamos estar juntos mais vezes. Boa noite a todos, um beijo no coração de cada um de vocês.